De imediato, eu passo a palavra, então, ao professor Eduardo Busata, lá da simpaticíssima Cascavel, amigo de longa data, para que faça as suas considerações. Queridão, obrigado. Obrigado, professor Catalã, pelo gentil convite. A nossa amizade justifica esse convite. Quero cumprimentar a todos os colegas que nos acompanham aí, especialmente aos colegas de mesa. Cumprimentar o professor Alexandre Barbosa pela exposição brilhante, e falar depois dele sempre é muito complicado, e ainda mais diante da grandeza da fala que ele teve hoje. Eu vou me focar, então, num assunto que me é bastante caro, que é a teoria do adimplemento substancial, e em que medida ela pode ser utilizada, né, nesse momento de pandemia. Então, pensar em adimplemento substancial como uma situação, como um limite à resolução dos contratos, e que possa ser utilizada de uma forma talvez um pouco diferente da normalidade, nesse momento em que a economia contratual, o contrato como veste jurídica do fenômeno econômico, se encontra tão, vamos dizer assim, em situações difíceis em razão de todos os efeitos da pandemia. Então, eu quero propor aqui, quero discutir com os colegas, se seria a teoria do adimplemento substancial ou inadimplemento de escassa importância algo relevante a ser tratado nesse momento, a ser utilizado nesse momento de crise contratual. Para situar os alunos do professor Catalã, é interessante a gente observar que os direitos obrigacionais, do que os contratos são a principal fonte, eles são direitos efêmeros, ou seja, direitos com vida curta, ao contrário dos direitos reais, por exemplo, o direito de propriedade, que tende à perpetuidade, enfim. O contrato, os direitos obrigacionais, nascem para morrer no pagamento, parafraseando o professor Clóvis do Couto e Silva, já citado pelo Alexandre Barbosa na fala anterior. Então, nós sempre falamos de um contrato, de uma obrigação com uma vida mais ou menos curta, do ponto de vista jurídico, porque justamente os contratos se extinguem com o cumprimento. Podemos falar em pós-eficácia das obrigações, enfim, mas nos mantendo aqui na questão que nos interessa, se eu pego um empréstimo num banco, a partir do momento em que eu restituo o valor do mútuo, eu cumpri a obrigação e o contrato está extinto. Essa é a forma normal de extinção dos contratos. É a forma desejada, é o adimplemento, aquilo que todo mundo que contrata quer que aconteça. E que, nesse momento, agora começa a ter um pouquinho mais de problemas. A segunda forma de extinção dos contratos é justamente a forma anormal, a não desejada, a não querida, a problemática. E essa forma de extinção dos contratos a gente pode dividir, e o professor Tartucci não vai concordar comigo nessa divisão, em 3 formas específicas, em 3 subformas, que é a rescisão, a resilição e a resolução. Na rescisão, nós temos a extinção do contrato em virtude de uma nulidade ou anulabilidade. Então, o contrato, desde a sua origem, e esse é o ponto relevante da rescisão, no meu modo de ver, ele contém um vício. Ele é nulo ou é anulável, e que, portanto, então, deve ser ou pode ser extinto através de uma decisão judicial. Pensamos aqui na lesão do artigo 157 do Código Civil. Na sequência, temos a resilição do contrato, que é a forma de extinção dos contratos em virtude da vontade das partes. Essa resilição pode ser unilateral, ou seja, naquelas circunstâncias em que a lei expressa ou implicitamente admite que somente um dos contratantes extinga o vínculo contratual. Vamos pensar aqui em situações como contratos com direito ao arrependimento. Vamos pensar aqui também em contratos por prazo indeterminado. A qualquer momento, então, qualquer um dos contratantes pode unilateralmente dar por extinto esses contratos. E temos ainda a resilição bilateral, a situação que comumente chamamos de distrato, em que a mesma vontade que formou o contrato, as mesmas vontades que formaram o contrato, podem, então,
dá-lo por desfeito. E o terceiro momento, e aqui encaminhando efetivamente para a questão em si, é a da resolução dos contratos. Na resolução dos contratos, eu sempre tenho uma situação ligada à eficácia contratual, em que, então, por uma razão superveniente ao nascimento do contrato, nós podemos pensar, juridicamente falando, na sua extinção. Então, na resolução, eu tenho 3 formas, especialmente, em que ela pode ocorrer. A primeira delas é a resolução por onerosidade excessiva do artigo 478 do Código Civil, em que nós temos justamente a modificação das condições. Um fato imprevisível, extraordinário, faz com que o contrato, então, passe por uma crise econômica. A prestação ainda é possível, porém, ela é mais custosa, mais pesada, mais onerosa para a parte. E, nessa medida, então, o contrato pode, primeiramente, ser revisto, o artigo 317 do Código Civil, e, não sendo possível, extinto na forma do artigo 478 do Código Civil. Volto a insistir aqui, a prestação é possível de ser realizada pelo devedor, porém ela se tornou mais custosa, mais onerosa, em virtude da alteração das circunstâncias contratuais, em virtude da alteração da economia do contrato, em decorrência de um fato imprevisível. Temos ainda a resolução do contrato por incumprimento inimputável, ou seja, aquelas situações de caso fortuito ou de força maior. Então, vamos imaginar, trazendo aqui para a nossa questão, se eu tenho um determinado contrato a ser cumprido e que, em virtude de um decreto municipal ou estadual, a atividade que a minha empresa desempenha não pode ser realizada nesse momento, estamos diante aí do fato do príncipe, que, na forma do artigo 393 do Código Civil e das disposições pertinentes à teoria geral das obrigações, dá ensejo à extinção do contrato em virtude desse inadimplemento inimputável. É importante aqui a gente falar que não se trata, no meu modo de ver, de um inadimplemento com base na doutrina do professor Catalã, não se trata de um inadimplemento não culposo. Na verdade, aqui a culpa já é morta. Nós estamos falando de um inadimplemento inimputável, ou seja, não atribuível ao devedor, porque é atribuível a um evento necessário e inevitável, ou seja, um evento que impede o cumprimento da prestação e que não poderia ser evitado pelo devedor. E chegamos, por fim, à terceira hipótese nessa contextualização a respeito da extinção anormal dos contratos de resolução, que é a resolução por incumprimento imputável, que é aquela tratada de forma geral no artigo 475 do Código Civil, que diz lá, não cumprida a obrigação pelo devedor, o credor poderá escolher, poderá decidir se exige o cumprimento da prestação ou se resolve o contrato, em ambas as hipóteses, com direito a perdas e danos. Então, estamos falando aqui da maioria das questões de descumprimento contratual, em que o descumprimento é imputável, é atribuível ao devedor. Ele não cumpre porque não quer, um descumprimento doloso, ou porque age de forma culposa, ou ainda não pode cumprir por uma circunstância qualquer, mas que não se enquadra na questão do caso fortuito e do força maior do artigo 393 do Código Civil. Então, nessa medida, como regra geral, o que é que nós temos? O credor tem essa faculdade, então, de buscar ou o cumprimento da prestação faltante ou a extinção do contrato, a resolução do contrato, e em ambas as hipóteses, com direito a perdas e danos. Então, nessa circunstância, o credor analisa o interesse que lhe parece mais adequado ao caso. Exige o cumprimento da prestação ou busca desfazer o contrato voltando as partes ao estado anterior, à medida do possível, e isso depende de uma série de circunstâncias. Vejam, senhores, e aí voltamos a falar especificamente da teoria do adimplemento substancial. Vejam que o artigo 475 do Código Civil ele não adjetiva esse inadimplemento. Ele não nos diz que inadimplemento é suficiente para que o contrato possa ser extinto.
A doutrina anterior ao Código Civil de 2002, até por conta dos erros que o Código Civil de 16 tinha a respeito da matéria, uma parte da doutrina advogava que só o inadimplemento absoluto dava ensejo à resolução do contrato, que o inadimplemento relativo, ou seja, a mora, em situações em que o cumprimento ainda é possível, não dava ensejo à resolução do contrato. Por exemplo, o professor Rui Rosado do Aguiar, recentemente falecido, advogava isso no seu livro sobre resolução dos contratos. Essa discussão foi superada com o Código Civil de 2002, porque fica muito claro ali que estamos falando também de inadimplemento relativo para resolução, já que se fosse o inadimplemento absoluto, não haveria possibilidade de exigir o cumprimento. Então, excluída essa situação, passamos a pensar, mas qualquer inadimplemento dá ensejo à resolução do contrato? Se eu tenho uma situação em que eu descumpri uma parte insignificante do contrato, seria isso suficiente para ser ministrado esse remédio amargo que é a resolução do contrato? Vejam, é importante a gente deixar claro que a resolução do contrato é algo que não se deve buscar de uma forma leviana. É algo que não é desejado. O interesse é sempre de manter o contrato, manter a sua função social, manter a sua função econômica de troca de riqueza. Então, falar em resolução deve ser somente em aquelas situações que assim se justifiquem. E nessa medida surge a teoria do adimplemento substancial. A teoria do adimplemento substancial, positivada em países como a Itália, Portugal, a Alemanha, nos diz o seguinte: a resolução não é admissível naquelas hipóteses em que o cumprimento parcial foi bastante considerável. Ou, dito de forma inversa, que o inadimplemento foi de pequena monta. Essa teoria foi trazida para o Brasil, especialmente nas décadas de 80 e 90 do século passado, pela pena de 3 civilistas aí do Rio Grande do Sul. O próprio professor Rui Rosado do Aguiar, ex-ministro do STJ, o professor Clóvis Veríssimo do Couto e Silva, citado pelo professor Alexandre Barbosa anteriormente, e a professora Annelise Becker, procuradora da República, me parece, aí no Rio Grande do Sul, todos eles aí na Universidade Federal de Porto Alegre, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, tratando dessas questões. No Brasil, ela é aplicável em razão do princípio da boa-fé objetiva, não obstante não estar positivada expressamente pelo Código Civil. O professor Flávio Tartucci advoga que ela é aplicável em razão do princípio da função social do contrato, e até ele traz essa nossa controvérsia nos livros dele e, ao final, diz que, apesar da divergência que nós temos sobre a fundamentação, o fato é que não se discute mais que a teoria do adimplemento substancial seja aplicável no direito brasileiro. Vejam que o STJ vinha aplicando essa teoria de forma bastante considerável e, em 2017, passou a entender que não é aplicável em se tratando de alienação fiduciária em garantia regida pelo Decreto-Lei 911/69. Então, é um erro, algo bastante equivocado, mas que, enfim, tem sido entendimento reiterado do STJ nesse sentido. E aí, passamos a pensar, então, se por essa teoria eu não admito a resolução para hipóteses de pequeno inadimplemento, hipóteses em que o inadimplemento é insignificante, de menor monta, eu tenho que pensar como eu posso avaliar o inadimplemento para poder dizer que ele é insignificante, de menor monta e por aí afora. E nessa questão aqui paira um pouco de controvérsia e acho que esse ponto é interessante para a gente entrar na questão da pandemia efetivamente. Eu defendo que a aplicação deve levar em conta critérios objetivos, ligados especialmente à aproximação do devido e o cumprido, e ainda o interesse do credor na prestação principal. Nessa circunstância, então, não estaria vedada a via da resolução do contrato, do desfazimento do contrato, sobrando para o credor a via da ação de cumprimento, de exigir a prestação
com todas as consequências que o direito estabelece. Cláusula penal, juros, correção monetária, perdas e danos, enfim, tudo aquilo que for devido em razão da circunstância concreta. Tá? Mas, vejam os senhores, tem doutrina bastante considerável, e eu acho que nesse momento é interessante rever esse ponto, no sentido que também as razões que levaram o devedor a descumprir o contrato devem ser consideradas quando da avaliação da gravidade do descumprimento. Então, nessas circunstâncias que vivenciamos aí com a pandemia, penso que nós podemos utilizar a teoria do adimplemento substancial justamente para preservar um maior número de contratos, aumentando, vamos dizer assim, essa nossa visão, dessa nossa valoração do que seja a substancialidade do adimplemento nessas circunstâncias. Então, vejam, senhores, que, por exemplo, em dezembro do ano passado, foi julgado pelo STJ o recurso especial 1.236.960, que o relator foi o ministro Antônio Carlos Ferreira, em que justamente se estabeleceu ali naquela questão a necessidade de se analisar o comportamento do devedor e o grau de seu esforço para o cumprimento da prestação. E se entendeu que essa situação é relevante, né, para não permitir a resolução do contrato. Então, a proposta que eu faço aqui e coloco em discussão com todos os colegas é justamente que, nesse momento, para que a gente possa lidar melhor com as consequências econômicas contratuais da epidemia, a gente possa ter uma visão um pouco mais calibrada ou recalibrada a respeito da substancialidade do adimplemento, para que nós possamos, então, evitar um maior número de resoluções contratuais, o que geraria, no meu modo de ver, já que a manutenção do contrato, como eu disse no início, é algo bastante relevante, é importante. Eu não acredito que desfazer contratos nesse momento seja a solução para o problema. Então, nós podemos, com base nessa circunstância, então, nessa recalibragem, nessa visão um pouco mais alargada da substancialidade do adimplemento, se antes, então, a gente pensava em um percentual, passamos a pensar em um pouco mais nesse momento, a aumentar essa margem de variação, abrindo, então, em maiores circunstâncias, ou em maior medida, a via do cumprimento, da ação de cumprimento para o credor, e não a resolução em si. Então, agradeço a oportunidade, uma vez mais, obrigado, professor Catalã, e esse seria a minha proposta para discussão com todos aí. Eduardo, muito obrigado. Como sempre, nos encanta, tua precisão, teu rigor são sempre encantadores.